Meu filho, se acolheres minhas palavras e guardares com carinho meus preceitos, ouvindo com atenção a sabedoria e inclinando teu coração para o entendimento, se tu apelares à penetração, se invocares a inteligência, buscando-a como se procura prata, se a pesquisares como um tesouro, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para os que caminham com integridade, protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Então compreenderás a justiça e a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar tua alma, a reflexão velará sobre ti, ela te amparará a razão para preservar-te do mau caminho. Do homem de conversas tortuosas que abandona o caminho reto para percorrer caminhos tenebrosos, que se compraz em praticar o mal e se alegra com a maldade. Do homem cujos caminhos são tortuosos e os trilhos sinuosos. Ela te preservará da mulher alheia, da estranha que emprega palavras lisonjeiras, que abandona o esposo de sua juventude e se esquece da aliança de seu Deus. Sua casa declina para a morte, seu caminho leva aos lugares sombrios. Não retornam os que a buscam, nem encontram as veredas da vida. Assim tu caminharás pela estrada dos bons e seguirás as pegadas dos justos. Porque os homens retos habitarão a terra e os homens íntegros nela permanecerão, enquanto os maus serão arrancados da terra e os pérfidos dela serão exterminados. Esse trecho é o capítulo 2 do livro de Provérbios, falando sobre a sabedoria. Muitas vezes a gente se depara com situações na vida em que a gente não sabe bem o que fazer. Qual a escolha que a gente deve tomar para as nossas vidas? Mas sábio é aquele que busca na palavra de nosso Senhor, ouvi-las, guardá-las em seu coração para tomar como guia para as suas decisões da sua vida, para se livrar de impulsos, para seguir somente a emoção. É em Deus que nós devemos buscar as palavras, a sabedoria no nosso agir. Mas como que a gente pode guardar a palavra de Deus em nosso coração? A melhor maneira é a leitura diária da palavra. Leitura palavra da Bíblia, nela estão instruções para todos os campos da sua vida. Basta que você leia todos os dias. Quanto mais você ler da palavra, quanto mais você buscar da palavra de Deus e retê-la dentro do seu coração, mais sábio você se tornará. Sábio é aquele que ouve e busca levar em consideração o que Deus tem de melhor para si e não toma atitudes de acordo com o impulso, de acordo com a emoção, se deixando levar por qualquer opinião que aparece, opinião de amigos. Tem horas que a gente precisa se privar de tudo isso aí, de todo esse barulho externo que fazem na nossa cabeça para tomarmos decisões. Quando estamos prestes a tomar uma decisão,
Muitos amigos aparecem, não, eu acho que você tem que fazer, se eu fosse você eu fazia isso, se eu fosse você eu faria isso. Tem horas que, por mais bom que essa pessoa que está ao seu lado possa ser, pareça ser, na verdade, ela está te provando. Na verdade é uma provação que você está passando. Quem é sábio, busca ter a palavra de Deus retida dentro do seu coração, consegue perceber quando está sendo provado, quando está sendo tentado, e sabe botar um freio em tudo isso, sabe frear tudo, pedir a paz em seus pensamentos, pedir para seus pensamentos se silenciarem, se afastar de todo o mal que ameaça te tirar dos caminhos de Deus, da palavra, dos ensinamentos do nosso Senhor, e buscar o que é correto. Tem hora que a gente fica se perguntando, a gente vai fazer uma compra, quer comprar alguma coisa. Antes de tudo, a gente precisa pensar nisso. Preciso ou não preciso disso? Muitas vezes eu estou diante dessa situação, já passei por isso várias vezes. Já teve momentos que eu olhei no meu guarda-roupa, nossa, parece que tenho poucas peças de roupas. Acho que eu estou precisando de alguma determinada peça de roupa, mas aí vem naquele pensamento, peraí, eu tenho isso, mas será que eu preciso de mais? Foi nessas reflexões que me veio um espírito de sabedoria e que acabei dizendo, não preciso realmente. Querer é uma coisa, precisar é outra. Quando você põe na sua cabeça que na verdade você apenas quer, você acaba dando lugar e olhando para outras coisas que você realmente precisa muito mais. Muitas vezes a gente acaba comprando coisas pelo impulso do nosso coração e acaba não tendo dinheiro para pagar uma conta. Mas aí aquele ego fica lá preenchido, mas a sua necessidade fica em segundo plano. Mas quando nós aprendemos a frear os nossos impulsos, nós estamos sendo sábios, estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus falando dentro de nós, aquela voz interior dentro de si. Muitas vezes é a voz de Deus falando, não, cara, isso você está agindo por impulso. Você precisa mais é de outra coisa. Muitas vezes a gente precisa ouvir mais, falar menos e deixar e tomar cuidado para não agir pelo impulso. Agir pelo impulso é seguir a própria vontade. O sábio é aquele que sabe frear o impulso, sabe frear a própria vontade para seguir a razão. Acaba olhando para aquela conta que você precisa pagar, que está prestes a vencer ou que já venceu porque você, por maneira impulsiva, acabou postergando essa responsabilidade para dar atenção a outras coisas mais supérfluas da sua vida. Eu não me canso de citar um grande exemplo de sabedoria, que é o de Salomão quando ele assumiu o reinado de Israel. Ele, com pouca idade, um garoto, um jovem, via nas mãos dele uma enorme responsabilidade: cuidar de uma nação, zelar por uma nação. Ele teria que tomar decisões vendo todo aquele povo numeroso. Então, ele tendo o poder na mão, mas ele invocou a Deus, pedindo a ele um coração sábio, honesto e íntegro, capaz de discernir entre o bem e o mal, para tomar decisões que o capacitassem a cuidar daquele povo. Deus se alegrou com isso e deu a ele não só essa sabedoria, essa capacidade de liderança frente a essa responsabilidade, mas também uma vida longa e íntegra. Quando nós buscamos a palavra de Deus
retê-la em nosso coração, permitindo que a luz de Deus penetre o nosso coração e nós a cumpramos. Deus nos concede muito mais que a sabedoria. Para aqueles que obedecem à lei, Deus dá muito mais do que essa capacidade de agir com discernimento, agir com retidão, honestidade. Deus oferece também saúde, uma vida longa, uma proteção. Portanto, muitas vezes não é fácil. Muitas vezes a gente, quando tem muito na mão, também vem as tentações. Quando a gente tem uma estabilidade financeira, é muito fácil a gente ver aquela conta, tá sobrando aqui, eu posso comprar um monte de coisa aqui que eu quero. Não estou dizendo que você tem que ficar guardando e não comprar nada que você queira, mas sim só dar prioridade, só comprar aquilo que você realmente precisa. Você tem o seu direito de se divertir, buscar lazer, mas agir de maneira sábia quando você tem muito na mão. Porque nessas horas é mais fácil você se perder do que você usufruir daquela bonança. É muito fácil a gente se perder quando a gente tem quando a gente tem muito na mão. A gente acaba se acomodando na vida e acaba gastando de maneira desenfreada quando a gente tem muito dinheiro na mão. Às vezes a gente passa muito tempo lutando para conquistar um equilíbrio financeiro, uma estabilidade financeira, mas na hora que a gente encontra isso, a gente acaba se empolgando e começa a comprar coisas que na verdade são supérfluas, e depois que a gente acaba adquirindo, a gente via o quanto a gente não precisava daquilo. É aí que a gente tem que tomar cuidado, quando a gente tem muito na mão. Buscar a sabedoria de Deus, buscar ter a palavra de Deus penetrando em nosso coração, a gente tem mais discernimento do nosso agir. Não é fácil, mas vale a pena sim prosseguir, vale a pena sim perseverar nas leis do nosso Senhor, seguir as leis do nosso Senhor. Quando a gente busca esse conhecimento, essa sabedoria, é aí que a gente descobre o temor ao Senhor. Quando se fala em temor, para muita gente já vem a palavra medo. Temos que ter medo que se a gente for mal, Deus castiga. Na verdade, temer a Deus é muito mais do que ter medo dos castigos de Deus, das correções. Isso a todo momento Ele vai fazer. Mas a gente não deve aceitar essas correções, pois isso nos fazem melhor. Assim, quando uma criança pequena faz algo errado, o seu pai a repreende a fim de ensinar o caminho certo, para que essa criança não fique à margens de uma criminalidade, não fique à margens do caminho errado, para que essa pessoa, quando crescer, possa olhar o caminho ruim e o caminho bom e aprender a escolher o que é bom e a driblar o que é ruim. Isso é sabedoria. A gente o tempo todo vai ver o bom e o ruim diante de nós, mas quem busca a sabedoria, quem é sábio, sabe driblar o que é mal e escolhe o bom. O tempo todo a gente está sendo provado. E o tempo todo a gente pode
ver situações ruins, muitas das quais tentam nos afastar do caminho de Deus, tentam nos rebelar contra Deus. Mas quem é sábio aceita essa correção. Quem é sábio aprende a ver essas coisas ruins e aprender com elas e a escolher sempre o caminho bom. Entre aquele caminho que te promete um prazer momentâneo, mas entre aquele caminho que te corrige, que te repreende no momento, mas que é para te ensinar o caminho da vida eterna, vale muito mais a pena. É muito mais sábio aquele que escolhe o caminho da repreensão, que te ensina o caminho da vida eterna. Ao contrário, viver somente o prazer da carne do agora, nesse momento, mas que no futuro te leva à perdição. É isso que a gente tem que evitar. Esse é a sabedoria. Quando a gente é sábio, a gente aprende a evitar esse caminho que só nos dá um prazer momentâneo, mas que nos leva à perdição no futuro. E aprende a sempre escolher aquele caminho que vai ser doloroso, que vai ser cheio de espinho, que vai machucar a gente, mas ensina a gente a ser forte e aguentar os perrengues da vida, aguentar as provações da vida, e nos leva a uma verdadeira vida eterna. Pois quem não é corrigido tem algo errado aí. Estamos todos sob a lei de Deus. E Deus nos repreende a todos, nos corrige a todos, para que sejamos todos melhores. Diante dessa situação que a gente está, por exemplo, né? Essa pandemia, dessa doença que é o coronavírus, essa situação pode ensinar a gente a ser pessoas melhores. E não é simplesmente algo feito para acabar com nossas vidas, não. É nos perrengues da vida que a gente aprende a ser melhor também. É nessas horas que a gente aprende a ver que a gente acha que a gente está numa situação difícil, mas outra pessoa pode estar numa situação ainda pior que a nossa. E a gente quem é sábio acaba se compadecendo com aquela pessoa que está numa situação pior e indo ajudar essa pessoa. Tem gente que numa situação dessa mal tem o que comer. Nós temos o que comer. Então a gente vai se compadecer. Quem é sábio aprende a se compadecer com aquela pessoa que não tem o que comer, passa por necessidades. Quando a gente é sábio, a gente aprende a olhar mais a palavra e a retê-la dentro do nosso coração, tomar tudo que acontece como algo que vem para nos ensinar a ser melhor. Isso é um sinal de sabedoria. Entendemos também o quanto nós precisamos de Deus para que sejamos pessoas mais íntegras, mais corretas, e que a nossa própria vontade, embora tenhamos a liberdade dada pelo nosso próprio Senhor para seguirmos a nossa vida, mas que é sábio aquele que entende que a vida com Deus vale muito mais a pena do que uma vida pela nossa própria vontade, do que uma vida querendo satisfazer somente os prazeres da carne, naquela ideia de que a vida é curta, então tem que usufruir da vida mesmo. Mas vale muito mais a pena buscar ter a sabedoria de entender que sim, a vida é curta, a vida é um sopro, mas que vale muito mais a pena nós seguirmos conforme a vontade de Deus, que com Deus a nossa vida é melhor, mais reta, mais justa, que a gente é muito melhor para com nossos irmãos quando a gente escolhe pela própria vontade de Deus. Eu espero estar ajudando vocês a fazerem boas reflexões a respeito da palavra,
Você que está chegando pela primeira vez aqui, seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado por mais um momento que você dedica da sua atenção para o canal, para ouvir mais uma palavra selecionada a dedo de um tema tão importante que a gente precisa tanto para seguir conforme a vontade de Deus para a nossa vida. O quão é importante nós buscarmos a cada dia, termos sabedoria do nosso agir, aprender a escolher o que é da vontade de Deus para a nossa vida. Vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Você se torna uma pessoa melhor, mais reta, e Deus se agrada disso. Sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigado por mais um momento da sua presença. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seus likes, seus comentários, ative as notificações para que você possa receber o conteúdo a cada dia. Que Deus abençoe a todos, independente da denominação que você segue, independente aqui se você é católico, evangélico, pentecostal, adventista de sétimo dia, somos todos irmãos em Cristo, não importa a denominação que seguimos, aqui estamos para falar nosso Senhor Jesus, que independente do que, da denominação que você seguir, da placa de igreja que você segura, Deus te ama da mesma forma. Jesus é o mesmo para todos nós, que morreu por todos nós, sem fazer distinção nenhuma de nossas crenças, porque nos ama a todos. Por fim, façamos uma oração. Bondoso Pai, obrigado por mais um grande e valioso ensinamento que Tu nos oferece hoje. Guiai-nos, Senhor, com Tuas palavras, as nossas escolhas, para que nós possamos agradar-te a cada dia, para que nós possamos ser agradáveis aos teus olhos. Ajuda-nos, Senhor, com as tuas palavras, aprendermos mais de ti, acolhermos mais a tua palavra. Obrigado porque tu nos ofereces as tuas palavras a todo momento e a todo instante, a toda situação. Obrigado porque tu estás conosco, nos falando. Obrigado porque temos a oportunidade a cada dia, Senhor, de abrirmos nossas portas, de nossas casas para a Tua entrada. E que assim, fazendo isso, estaremos trazendo mais de Ti para nossas vidas. Obrigado por Tua presença na nossa vida. Guiai-nos a todo momento e a cada instante. É o que nós pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Um forte abraço.